Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Delvânia e eu sou uma das integrantes desse canal, Professora Sem Classe. Somos eu e a Dayana e a gente vai dar continuidade à nossa conversa. Se você ainda não nos conhece, quer conhecer o que a gente faz, siga a gente aqui no Instagram, lá no Facebook, curte, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, para que vocês possam acompanhar toda a nossa conversa acerca do que é história. E para quem não viu os vídeos anteriores, corre lá e já assiste. Um dos pontos falados no vídeo anterior é de como o homem influencia e de como o homem descreve, narra, a sua ação no tempo. Isso é história. E a Dayana bem disse que a história ela é dividida em alguns períodos para que o homem possa se situar de acordo com os seus eventos, que é a pré-história, a história antiga, a média, a moderna e a contemporânea. Bom, hoje, no século XXI, nós estamos inseridos nessa última descrição histórica, que é a história contemporânea. Porém, a gente tem outras formas de analisar a história. E o que seria isso? Através da história geológica, que é a geologia nada mais é do que um fragmento dentro de toda a história geográfica, né? E o que a geologia ela vai trazer? Ela vai trazer a história geológica das características e mudanças do nosso planeta, que é o planeta Terra, certo? Até aqui. Então, essa geologia, ela vai também ter uma divisão em 5 eras, que são as 5 eras geológicas. Essas 5 eras geológicas, ela vai trazer a arqueozoica, a proterozoica, a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Sendo que a cenozoica, ela vai ter uma divisão entre terciária e quaternária. Então, hoje, em 2021, nós estamos inseridos na última era, que é a era cenozoica, mais precisamente no período quaternário. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas por que eu tenho que saber disso? O que isso vai influenciar? E aí eu te explico no que isso vai influenciar. Você já deve ter ouvido que por muito tempo, até hoje, a gente ainda tem uma disputa entre o campo religioso e o campo científico. Então, essa história geológica, ela vai explicar a criação do mundo, a criação do universo, a partir do campo científico. E nós também temos a descrição no campo religioso, que é toda aquela área ali que está inserida, onde a gente tem a vertente religiosa mais conhecida para nós brasileiros, né? Não estou falando a mais executada, né? A mais praticada, mas a mais conhecida, que geralmente a gente tem um contato maior, é a percepção do ponto de vista religioso cristão, que está descrito lá na Bíblia, no primeiro livro de Gênesis, que é a criação do mundo. Então, mais para frente, a gente vai conversar sobre isso. Primeiro, eu vou explicar a perspectiva histórica. E aí você fala assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso e... Ouviu, você ouviu sim, só que são períodos que a gente passa, né, durante o nosso ano escolar e depois a gente não se lembra mais. E aí, um dos pontos legais, tem uma série chamada A Origem do Big Bang, The Big Bang Theory, que ela, no início da série, né, na abertura da série, ela traz a vinhetinha, né, que é uma música que eu amo a série, eu sou suspeita pra falar, que conta pra gente, né? Que fala da seguinte forma. No início o universo era denso e quente, após bilhões de anos veio a explosão e de repente... E aí o que a gente tem? Então, através dessa perspectiva histórica e essa teoria do Big Bang, que após a explosão, né? A gente teve a formação aí da nossa Via Láctea, do nosso sistema solar, que é onde nós estamos inseridos enquanto planeta Terra. Então, essa história geológica, ela vai explicar essas eras. Então, o que a gente precisa entender? Que de acordo com os cientistas, pesquisas científicas de campo, de solo, de fósseis que foram encontrados, humanos e não humanos, quando eu digo não humanos, eu quero dizer que é de animais que viveram há muito tempo, ou até mesmo de plantas, né, que foram fossilizadas, que acontece muitas vezes num determinado... material de planta, ou até mesmo da questão do nosso petróleo, até mesmo das questões dos nossos minerais, de ouro, de ferro, entre outros, esses cientistas conseguem datar através de estudos que vão demonstrar pra gente como, em quanto tempo, né, há quanto tempo atrás tudo isso existiu. Então, para começar, a gente começa falando da era arqueozoica. A era arqueozoica, lembrando que, de acordo com os cientistas, a Terra, volto a repetir, ela tem 4,6 aproximadamente bilhões de anos.
Ou seja, a gente sempre conta da onde a gente está hoje, inserido no século XXI, para trás. Então, há 4,6 bilhões de anos aproximadamente, a gente teve a formação aí do nosso planeta. E aí, quando a gente entra na era arqueozoica, que foi há 4 bilhões de anos atrás, na era arqueozoica foi quando começou a formação da crosta terrestre e dos espelhos cristalinos, aonde as rochas magmáticas e as mais antigas formas de relevo começaram a existir. Então, foi a primeira mudança que nós temos aí do nosso planeta Terra. Até então, a gente não tinha a vida que a gente conhece como hoje, que são as plantas, que são as flores, algumas formas de relevos que foram se formando depois. E aqui também a gente começa a primeira, a primeira estruturação do nosso planeta para que a gente possa identificar todos esses períodos que estão por vir. Depois, a gente tem o período Proterozoico, que ele data a 2,5 bilhões de anos atrás. Esse período Proterozoico foi aqui que teve o início das atividades vulcânicas, ou seja, o magma, ele começou, né, a se movimentar no interior do núcleo da Terra, e ele começou, né, a ser expelido em forma de larva. É aí que a gente tem o início das primeiras atividades vulcânicas. Criando assim, dessa forma, a partir dos primeiros movimentos vulcânicos, a gente cria também os grandes depósitos de minerais metálicos, como o ferro, o manganês, o ouro, entre outros. E foi nessa mesma época que ocorreu o grande acúmulo de oxigênio na atmosfera. Ou seja, o oxigênio, né, aquele que nos faz ter vida, nós como seres vivos, a gente precisa do oxigênio para sobreviver. Esse oxigênio, nesse período proterozoico, é que ele tem a primeira formação do oxigênio na atmosfera. E surgiram as primeiras formas de vidas avançadas unicelulares. Então a gente tem o surgimento do oxigênio na atmosfera e a gente tem também o aparecimento das primeiras formas de vidas unicelulares. E aí, após isso, a gente passa a ser datado a partir da era Paleozoica, que é há 550 milhões de anos atrás. Na era Paleozoica, a gente teve grandes transformações. A gente teve o surgimento de conjuntos montanhosos, dos Alpes europeus, por exemplo, dos Alpes escandinavos na Europa, a ocorrência de rochas sedimentares, de rochas sedimentares, de rochas metamórficas, a formação de grandes florestas, das glaciações, que são os lugares onde a gente tem as geleiras, enfim, o surgimento dos primeiros insetos e répteis. Então aí a gente já começa a ter a formação, digamos assim, de uma estruturação da Terra, né? De como hoje a gente começa a pensar, olhando lá para trás, a gente começa a ter uma noção de como a Terra vai se formar para estar, né, hoje, como a gente conhece o nosso planeta hoje. Depois disso, a gente teve o período Mesozoico, que foi há 250 milhões de anos atrás. No período Mesozoico, a gente tem a intensificação do vulcanismo. Com a intensificação do vulcanismo, a gente tem várias informações de atividades vulcânicas em todo o globo terrestre. Essas atividades vulcânicas em todo o globo terrestre, elas também trouxeram outras informações, como, por exemplo, a construção dos fundos marinhos, que é o fundo do mar, né? E a gente também teve a origem das grandes jazidas. A gente teve a origem das grandes jazidas de petróleo, que são as reservas petrolíficas que a gente conhece hoje. Então, elas foram formadas há 250 milhões de anos atrás. Gente, só nome difícil, dá trabalho. E aí a gente teve a grande divisão do grande continente da Pangeia, né? A gente teve a divisão do grande continente da Pangeia. Depois eu explico mais ou menos para vocês especificamente, né, bem detalhadamente, como foi essa divisão desse continente. Agora mesmo é só para vocês identificarem as 5 eras geológicas. Aí a gente tem também nesse período mesozoico o aparecimento dos dinossauros. Foi aqui, há 250 milhões de anos, que a gente teve o aparecimento dos dinossauros. Esses dinossauros
alguns cientistas ainda têm algumas discussões a respeito, mas muitos acreditam que eles eram animais que punham ovos, né, que faziam seu ninho e punham ovos, assim, né, nasciam, né, os bebês, e esses bebês, eles chegavam a uma forma adulta, de como eles pareceriam de forma adulta, em 8 anos. A gente tem dinossauros que eram pequenininhos, e aí quem já assistiu o filme Jurassic Park, né, toda a sequência do filme Jurassic Park só vem melhorando com os anos. Eu também sou suspeita para falar nessa parte, porque eu gosto bastante de Jurassic Park. A gente tem os dinossauros pequenininhos, que eram do tamanho de galinhas, do tamanho de pombos, como a gente também tem os grandes dinossauros, tanto do lado herbívoro quanto do lado carnívoro. E aí, o que aconteceu com esses dinossauros no final da Era Mesozoica? A gente tem 2 pontos importantes. Alguns cientistas acreditam que a temperatura da Terra oscilou de tal maneira que esses dinossauros não suportaram a temperatura, seja em alguns lugares altas temperaturas, como em outros lugares baixas temperaturas, e eles foram extintos, como também tem a teoria de que um meteoro, naquele período, no final da Era Mesozoica, atingiu o nosso planeta Terra. Isso causou uma grande explosão e uma grande nuvem de poeira, e essa grande nuvem de poeira encobriu o Sol por muitos meses ou até mesmo anos. E aí o que aconteceu? Sem a luz solar, a gente não tinha mais a produção das plantas, né? A manutenção das plantas, do qual os herbívoros, os dinossauros herbívoros se alimentavam. Como também, se os herbívoros não tinham mais a sua fonte de alimento, que eram as plantas, esses animais, esses dinossauros herbívoros, eles acabaram morrendo. Logo também acabou a fonte de alimento dos dinossauros carnívoros, porque se alimentavam dos herbívoros. Então aí a gente tem a extinção em todo o globo terrestre da espécie que a gente conheceu como os dinossauros. E aí, quando eu falo dinossauros em todo o globo terrestre, por quê? Porque até hoje são localizados fósseis de dinossauros, de outros répteis pré-históricos, que na nossa informação, né, enquanto homem, agente da história, a gente chama esse período de pré-história, a gente tem a informação através desses fósseis que os dinossauros, eles habitaram a Terra em todos os continentes. Então, por hoje, é essa conversa. Eu vou deixar um link, né, para que vocês façam pergunta, para que a gente possa responder, como a gente disse nos vídeos anteriores, vocês já começarem a fazer pergunta de algo que não entendeu ou algo que ficou em dúvida. E aí, no final, no próximo vídeo, eu já vou explicar a Era Cenozoica, que é no período, como eu disse anteriormente, que nós estamos, que é dividida entre terciário e quaternário. E essa Era Cenozoica, no período quaternário, é onde vai aparecer a primeira espécie, né, que posteriormente a gente vai chamar de homem, que somos nós. Então, da onde nós viemos, como foi essa criação, como foi esse desenvolvimento, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Curte, comenta, compartilha, faz perguntas, me fala o que você achou desse vídeo e eu vou abrir lá o box de pergunta para que a gente possivelmente no Stories ou em vídeo a gente possa responder cada um de vocês, tá bom? Até mais, tudo de bom!